Esta é uma história sobre o que acontece quando o silêncio se torna barulhento demais. Já deixe seu like para dar aquela fortalecida no nosso canal. Renato não pescava por prazer, ele pescava por necessidade. O rio Urucuia era vasto, um monstro de águas turvas que serpenteava pela mata densa. Às vezes, o monstro era generoso, outras, mesquinho, mas naquela noite de lua minguante, o rio parecia diferente. Ele conhecia cada redemoinho, cada tronco submerso. Pescava à noite porque os maiores peixes eram noturnos, e ele não tinha medo do escuro. Pelo menos, não até agora. O barco de alumínio, pequeno e desgastado, deslizava silenciosamente. O único som era o ranger leve dos remos e o zumbido insistente dos mosquitos. A neblina começava a subir da água, uma colcha branca e fria que engolia as margens. Renato acendeu sua lanterna de cabeça, cortando a névoa com um feixe de luz. O plano era simples: armar as redes perto da boca de um pequeno afluente e esperar. Ele lançou a primeira rede, o som do chumbo batendo na água ecoando de forma estranha, mais abafado do que deveria. O rio está pesado hoje, ele murmurou para si mesmo. Sua voz soou fina, como se a neblina estivesse esmagando. Ele remou mais um pouco. O ar ficou subitamente frio, uma friagem que penetrava os ossos e fazia os dentes rangerem. E então, o silêncio total. Os mosquitos pararam de zumbir, os sapos pararam de colchar. Nem o som da própria água correndo parecia existir. Renato parou de remar. O coração batia forte contra as costelas. Era o silêncio que precede a tempestade, mas o céu estava límpido e constelado acima da névoa. Ele olhou para a água. A neblina estava tão densa que ele não conseguia ver a superfície a mais de 1 metro do barco. Mas ele sentia algo, uma pressão na água que fazia o barco balançar de leve, sem motivo. Tem alguma coisa grande aí embaixo, ele pensou. Mas não a sensação boa de um peixe premiado. Era a sensação de um predador. E ele era a isca. Ele acendeu a lanterna de mão mais potente. Um feixe largo que deveria penetrar a neblina. A luz mal avançava 3 metros. Era como se a névoa fosse sólida. Subitamente, um som de algo pesado, deslizando contra o alumínio do barco. Renato pulou, quase virando o barco. A lanterna de cabeça iluminou a água perto de seus pés. Nada, apenas a névoa branca. Coisa da cabeça. Tronco boiando, ele disse em voz alta, tentando quebrar o silêncio. Mas sua voz não ecoou. O rio parecia estar ouvindo. O som se repetiu. Desta vez, no outro lado do barco. Lento, deliberado, como garras de pedra arranhando o metal. Renato pegou o remo, segurando-o como uma clava. Ele não ia pescar mais nada. Ele precisava sair dali. Mas sair para onde? Ele não conseguia ver as margens. A bússola em seu pulso girava loucamente. O ponteiro sem direção fixa. A névoa começou a se mover ao redor dele, não como vapor d'água, mas como algo orgânico. Ela se moldava no feixe da lanterna. A névoa se condensou em uma forma humanoide, mas grande demais, alta demais. Ela estava de pé na água, a poucos metros do barco. Não tinha rosto, apenas uma massa branca e cambiante que parecia absorver a luz. A forma não se moveu, não fez som, mas Renato sentiu um terror paralisante, uma náusea que vinha do fundo do estômago. Aquilo não era deste mundo. Aquilo era o rio, manifestando sua fome antiga. Ele tentou remar, mas os remos pareciam estar presos em melaço. A água estava densa, quase sólida. A forma de neblina deu um passo à frente. Silencioso, a pressão no barco aumentou. O alumínio gemeu sob o peso invisível. E então, o som mais aterrorizante de todos. Não um grito, não um rugido, mas um som familiar. O som de uma voz. Uma voz que ele conhecia, mas que não deveria estar ali. Renato. A voz parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. Soava como bolhas subindo de uma profundeza insondável. Por que você demorou tanto? Era a voz de sua mãe, mas sua mãe estava morta há 10 anos. Ele congelou. O remo caiu de suas mãos trêmulas, na água paralisada. A forma de neblina estava agora à distância de um braço. Ele podia sentir o hálito gelado que emanava dela. Um cheiro de lodo e decomposição antiga.
Vem, meu filho. A voz bolhante insistia, cheia de uma doçura macabra. O rio tem tudo o que você precisa. A massa branca começou a se estender, dedos feitos de vapor frio tocando a borda do barco. Onde eles tocavam, o metal congelava e ficava branco. Renato não conseguia gritar. Ele não conseguia se mexer. O terror o havia transformado em pedra. Ele olhou para a água escura sob o barco e pela primeira vez a neblina pareceu se dissipar ali. Ele viu luzes lá embaixo, mas não eram estrelas refletidas. Eram olhos, centenas de pares de olhos pálidos, olhando para cima, esperando, e no meio deles, um redemoinho profundo e negro que parecia uma boca aberta. Só um passo, Renato. A voz estava tão perto agora que parecia sussurrar dentro de sua orelha. A forma de neblina se inclinou sobre ele. O mundo de Renato foi engolido pelo branco gelado. Ele sentiu o barco virar, a água gelada subindo para abraçá-lo. Ele não afundou rapidamente. Ele foi puxado. Mãos frias, invisíveis, agarrando suas pernas, seus braços, seu rosto. A última coisa que ele ouviu, antes que a água silenciasse tudo, foi a voz bolhante rindo. Uma risada que parecia o barulho de pedras quebrando no fundo do rio. Na manhã seguinte, o sol dissipou a neblina. O Urucuia estava calmo, suas águas turvas, correndo preguiçosamente. Perto da foz do afluente, o barco de Renato foi encontrado flutuando de cabeça para baixo. Havia uma rede de pesca armada ali, mas ela estava vazia, totalmente herbácea. E do lado do barco, no alumínio endurecido, havia marcas, 3 sulcos profundos, como se garras de pedra tivessem tentado segurar o barco, deixando um padrão de arranhões que parecia uma estranha escrita, uma mensagem que o rio nunca revelaria. Gostaram da história? Deixe seu comentário.